Eu recebo a paz. Diz comigo, eu recebo a paz do Senhor. Eu recebo a prosperidade do Senhor. Eu recebo o poder do nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus foi concedido para aqueles que são discípulos. Vou ministrar rápido devido ao horário. Vou falar só o básico do básico do básico, para vocês não saírem daqui sem entender o que é Boanerges. Os Boanerges. Os Boanerges foi um nome dado pelo próprio Jesus a 2 discípulos, Tiago e João. O que Tiago e João tinha de diferente, ao ponto de Deus ter modificado a identificação deles no plano espiritual e no plano terreno. Nós vemos na Bíblia várias pessoas recebendo nomes em cima de nomes. Saraia recebeu Sara. Abraão recebeu Abraão. Moisés, Israel. Jacó, Israel. Nós vemos diversas passagens, o próprio Deus modificando nomes. Mas nós vemos apenas Jesus modificando um nome, que foi desses 2 discípulos, que foi Tiago e João. Os Boanerges, que tem um significado de filhos do trovão. Qual é o significado no plano espiritual de ser reconhecidos como filhos do trovão? O trovão, ele vem para executar aquilo que o relâmpago primeiramente resplandeceu. Repara para vocês verem. Antes de um trovão sempre há um relâmpago, sempre há uma luz, sempre há uma verdade. Quando na semana passada foi ministrado que verdadeiros discípulos que têm o selo de identificação como discípulos de Cristo, primeiramente, antes de manifestar milagres, antes de curar no plano físico, eles fazem liberações no plano espiritual, que é o quê? Identificar o mal que está, tanto sendo enviados sinais no físico. Por exemplo, tem uma pessoa que foi dado o exemplo, uma pessoa tem um certo tipo de enfermidade. Esse tipo de enfermidade vem para os filhos Boanerges como sinais para identificar qual é o espírito que está agindo. Amados, a doença adentrou no mundo por conta do pecado. Antes não existia doença. Antes não existia deficiência. Então, tudo que está fora do anormal, Deus criou a perna para quê? Para andar, para caminhar. Deus criou a mão para quê? Para pegar, para levar de um lado para o outro. Deus criou os olhos para enxergar. Então, cada parte do nosso corpo físico que está interligado à imagem do Deus vivo, à imagem do Deus divino, foi executado para viver de uma forma plena, perfeita. Mas por causa do pecado, houve distúrbio, houve desassociação. Então todas as enfermidades propício por causa do pecado, vem por causa de ações malignas. Mas você me fala, pastora, tem uma passagem da Bíblia que fala, que foi perguntado para Jesus, o erro deles foi dele, dos pais, por ele não enxergar, é da onde? Jesus Cristo vai falar, ele está nessa enfermidade para glorificar o nome de Deus, para glorificar o nome do Pai. Significa que aquele pecado, significa que aquela deficiência não é fruto do pecado, não, é fruto do pecado, mas do pecado não dos pais e nem dele mesmo. É um pecado que vem da iniquidade, da raiz de Gênesis. Então quando Deus olhou para Tiago e João, ele percebeu que a personalidade, o modo deles de viver, eram modos como trovão. Quando o trovão vem depois de uma luz.
Então Jesus Cristo, ele se achegou na praia e ele encontrou com quem? Pedro, Tiago e João. Eles estavam fazendo o quê? Pescando. E lá Jesus manifestou o primeiro milagre da multiplicação dos peixes. Pedro seguiu, André seguiu, o primeiro discípulo a seguir Jesus, que já foi ministrado aqui, André. Porque Jesus Cristo precisava de alguém que sabia administrar aquilo que ele começaria a realizar dali por diante. Só que depois veio quem? Veio Pedro, que foi o segundo discípulo a seguir Jesus. Pedro, ao seguir Jesus, Jesus falou: ei, eu gosto de você. Você sim é explosivo, você age sim na emoção, mas você sabe comunicar, tem algo em você que é maravilhoso, que é extraordinário. Pedro, de ti farei a rocha, de ti farei a pedra, de ti farei. Por quê, Pedro? Porque o seu comportamento, a sua forma de vestir, a sua forma de executar, a sua forma de realizar as coisas é propício para o quê? Para manifestar a comunicação do reino dos céus. Então Jesus olhou para André e falou: André, preciso de você para administrar. Pedro, preciso de você para ser um comunicador. Logo depois, seguiu ao mesmo tempo os Boanerges, Tiago e João. Tiago e João são irmãos. O que a palavra de Deus nos traz na revelação referente ao comportamento deles? Entenda, a primeira coisa, quando Deus chama você, Ele chama você por causa que Ele viu algo em você que é ativo. Perceba os discípulos de Jesus. Nenhum discípulo de Jesus são passivos. Nenhum discípulo de Jesus espera algo para acontecer, para fazer alguma coisa. Eles antecedem. Eles já observam o ambiente. Eles nem espera Jesus falar. Por quê? Porque ele já sabe qual é a vontade do mestre. Então eles realizam. Então quando Jesus estava na praia ministrando, pregando, estava ensinando, aí apareceu Tiago e João. Tiago e João, eles, de acordo com a palavra de Deus, diz que a personalidade deles eram ativos, explosivos. Eles eram, mas aí você me fala, o apóstolo João, um dos Boanerges, é reconhecido como apóstolo do amor. Queridos, não se engane. Ele, para ser reconhecido como apóstolo do amor, foi depois de ter sido ensinado, capacitado, acompanhado, depois dele entender a frase. Por que o apóstolo do amor? Porque antes João era o quê? Entendi? O apóstolo João, antes dele ser apóstolo do amor, qual é o contrário do amor? Ódio. Quem age no ódio, age de qual forma? Na ira, na raiva. Nós já ministramos aqui sobre os 5 níveis. Então, Boanerges, além de ter personalidades que desenvolve uma forma ativa, bem expressiva, Jesus olhou para eles e falou assim: eu preciso de vocês. Por quê? Porque onde eu vou andar, eu vou precisar de guerreiros valentes. Eu vou precisar de pessoas posicionadas. Pessoas, quando vai estudar sobre João, vê que João, ele tem características de psicólogo. A função de João dentro do ministério de Jesus foi cuidar das famílias. De quem? De quem seguia Jesus. Na parte do quê? Psicológica. E ele que tinha um descontrole emocional. Olha que Jesus concedeu. Jesus olhou para ele: eu preciso de você, porque na tua falha eu vou escolher. Mas Jesus, você vai me responsabilizar naquilo que eu sou falha? É nisso, você. Então não adianta dizer para Jesus: eu não tenho capacidade, eu não sei realizar. É na tua fragilidade que ele se torna forte. Então ele olhou para João: João, você é reconhecido aqui como barraqueiro. João, você é reconhecido aqui como o iracundo. João, você é reconhecido aqui como descontrole emocional. Não tem domínio próprio, mas é de você mesmo que eu preciso. Porque eu preciso realizar uma obra neste lugar. Porque você é uma pessoa ativa, não é uma pessoa omissa. O que é uma pessoa omissa? Uma pessoa omissa é aquela que realiza as coisas bem devagar. E quando realiza as coisas por debaixo dos panos. Por isso que é necessário vir um relâmpago. Porque a luz vai iluminar, vai trazer a verdade.
E quando João vê a verdade, vê a luz, ele vem com toda a força do trovão dele. Para quê? Para realizar aquilo que ele não sabe fazer. Mas pela autoridade e pela confiança que Jesus confiou nele, ele realiza. Por que eu estou falando muito rápido? Eu descobri que eu sou o apóstolo João. Eu sempre pensei que eu era Pedro. Porque nós já ministramos tanto aqui sobre Pedro. Mas João, ele, ao mesmo tempo que ele agia na impulsividade, ele vinha com a finalização. Pá! Vamos relembrar uma passagem da Bíblia que eu quero que vocês leiam comigo para vocês entenderem a personalidade de João. Alguém abre para mim? Cadê? Temperamento de João. Marcos 9, 38. E outro abre Marcos 10, 35 ao 45. Só para vocês conhecerem esse Boanerges, esse trovão. O que implica isso no plano espiritual? Qual é a função de um Boanerges no plano espiritual? Um Boanerges, nós sabemos que Pedro veio para edificar a igreja, então ele seria um apóstolo. O que significa apóstolo? Apóstolo significa enviado para uma missão. Então Deus escolheu 12 apóstolos com características diferentes, personalidades diferentes, com dons diferentes, para uma missão específica. É tanto que quando Jesus Cristo subiu ao céu, cada um foi para um lado. Entenderam? Então Deus, ao olhar, Deus, ao olhar para João, para Pedro, falou assim: Pedro, de ti edificarei a minha igreja. Gente, não tem pastor melhor que Pedro. Não existe pastor melhor que Pedro. Porque ele tinha uma característica de se relacionar fora do normal com qualquer tipo de pessoa. Era mano com mano e senhor com senhor. Ele sabia adentrar em todos os ambientes. Então não existia melhor companheiro, melhor amigo que João. E Tiago e João. João, nós vamos entender a característica dele agora, para vocês entenderem quem é filho do trovão. Quem é um Boanerges? E qual é a função de um Boanerges no plano espiritual? Alguém lê para mim Marcos 9, 38. Olha o que João fez. João, ele estava se achando a última bolacha do biscoito. Porque ele chegou até Jesus e falou assim para Jesus: Jesus, a última bolacha do pacote, a última bolacha do biscoito, vai vendo. A última biscoito, a última bolacha. Ele chegou até Jesus e falou: Jesus, tem umas pessoas ali que eles estão fazendo as coisas no teu nome. E nós estamos aqui, eu sou o teu discípulo, eu sou o teu querido, eu sou aquele que coloca, eu sou o teu amado, eu sou o João, o apóstolo que Jesus ama. Eu que sigo ao Senhor, eu que fui consagrado pelo Senhor, eu que tenho a graça do Senhor, eu que sou o mais amado, eu que tenho a mais espiritualidade, eu que sou mais, né? Eu que devo, Senhor, realizar as coisas no teu nome. Não eles lá não te seguem, eles lá não são teus discípulos, eles lá não pagaram o preço que eu paguei, eles não sacrificaram o que eu sacrifiquei. Gente, olha que João, era isso que João estava falando na nossa linguagem de hoje. Jesus, eles não jejuaram tanto que eu jejuei. Eles não dizimaram, não sacrificaram tanto que eu jejuei. Porque ele está usando o teu nome para expulsar demônio. Porque eles estão recebendo honras diante da sociedade. Porque se está expulsando demônio, a sociedade vai olhar para eles com um olhar bom. Correto? Se você está enfermo, tem algum mal na tua família, e vem alguém e em nome de Jesus tira, expulsa, você não vai ter gratidão por essa pessoa? Poxa, essa pessoa veio no nome de Deus, guerreou as minhas guerras, foi meu intercessor. E João não. João, ao invés de se alegrar, ele chegou perto de Jesus e falou: e aí? Olha o temperamento de João, de egoísta. Aí vamos ver agora para Marcos 10, 35. Olha, e isso João já sendo apóstolo, João já sendo discípulo, já executando as ações de discipulado, que é ensino teus pecados. João é aquele que já é discípulo e apóstolo. O que é discípulo? Aquele que já age através das ações que foi ministrado no domingo passado.
Teus pecados estão perdoados. Aquele que estava perdoando os pecados no nome de Jesus é agora que está condenando um irmão porque está usando o nome de Jesus. Aí em Marcos 10:35, o que fala desses Boanerges? Alguém lê para mim? Até o 45, para continuar. Olha o que Tiago e João teve a ousadia de pedir para Jesus. E ele lhe perguntou: o que quereis que vos faça? Respondeu-lhe: permita-nos que na tua glória Caramba. à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu ou receber o batismo que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete conceder, porque é para aqueles a quem está preparado. Yeah. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Gente, olha essa cena. João e Tiago se achava o máximo. O último biscoito do pacote, agora acertei. Eles se achavam já prontos. Eles já se achavam preparados. Eles já se achavam espirituais demais. Os bonzão, mais do que os 10. Para chegar até Jesus e falar: Jesus, quando você subir ao Pai, com C do lado direito para João sentar, e com C do lado esquerdo para Tiago sentar. Olha os níveis de pessoas que estavam andando com Jesus. Um descontrolado, que é Pedro, e outros que se acham suficientes para chegar até o mestre e dizer: conceda um lugar de honra para mim. E observação, os 10 apóstolos, os 10 discípulos, que cada um tinha sua característica, suas dificuldades também, que Deus escolheu. Eles ficaram perplexos com a coragem de João e Tiago pedir isso para Jesus. Agora abra para vocês conhecerem mais a personalidade desses Boanerges. Lá em Lucas 9:54. Lucas 9:54. Quem achar já pode ler. Não, peraí. Lê de novo, mais alto e com calma. Gente, eu me divirto diante de Deus. Sabe o que isso mostra pra mim? Que nenhum de vocês é carta fora do baralho. Eu tô cheio de trocadilho hoje. Falei certo? Eu falei certo agora, né? É que eu não sei fazer trocadilho, mas ninguém é indispensável. As suas fraquezas, as suas debilitações não impede de você ser escolhido para ser um discípulo de Jesus, para ser um apóstolo. Muitos têm títulos, têm status, mas apóstolo significa enviado para uma missão. Todos nós fomos chamados para ser enviado ao mundo, pregando o evangelho a toda criatura, as boas novas. Nós fomos chamados para uma missão específica. E Satanás quer fazer você não entender qual é a sua missão. E muitas vezes, por você achar que é bom o suficiente, está atrapalhando os outros de cumprir a missão deles. Por quê? Mestre, eles não sacrificaram, eles não jejuaram, eles não subiram ao monte, eles não intercedem como eu intercedo, eles não oram como eu oro, e eles estão expulsando o demônio no teu nome.
você está executando a sua missão, ou você está chegando até Jesus e dizendo: Jesus, eles estão lá fazendo, eles não podem fazer. Por quê? Eles não podem fazer porque eles não são tão espirituais como eu sou. Aí, depois desse todo o processo, João chega perto de um Boanerges, o trovão, chega perto de Jesus e fala isso que a Bia vai falar agora, mais alto, Bia. Eles estavam indo para um lugar onde Jesus estava levando o reino através do quê? Seus pecados estão perdoados. Pá, haja luz, relâmpago. Agora que nós podemos entender o que está agindo, agora que nós temos discernimento do que está, qual é o espírito que está influenciando, nós vamos expulsar no nome de Jesus. Só que aquela cidade, eles não queriam receber a Cristo. É tanto que Jesus fala: as cidades que abrirem e não quiser receber, sacuda o pé, pó e aqueles que receber, vocês dão a bênção. E quando Tiago e João foi até Jesus dizer isso, é porque aquela cidade rejeitou. E nós, no índice da missão, de acordo com nossa característica, o nosso caráter, você vai ministrar para alguém, você vai conversar com alguém, você vai compartilhar ensinamentos. Gente, eu já vivi muito isso. Quantas vezes estou aqui na igreja compartilhando ensinamentos que, tipo João, Deus, eu jejuei. Deus, 3 dias de pão e água. Deus, eu me sacrifiquei. Para quê? Para que eu pudesse ensinar e viesse a luz do relâmpago e com o poder e autoridade viesse o trovão. Pá! Porque o trovão é o espírito da profecia. É a genética de Deus. Eu identifiquei o ambiente, trouxe luz. Agora vamos materializar através da palavra profética. Trovão significa trazer a existência através da profecia. Então, João e Tiago, eles eram os profetas entre os 12. Quando Cristo chamou eles: chamarei vocês de os Boanerges, sobre ti eu colocarei a revelação do reino dos céus, para trazer a existência nesse plano dimensional através das profecias. João e Tiago, se você lê Tiago e lê todos os livros de João, o Evangelho de João é diferente de Mateus, Marcos, Lucas. O primeiro livro a ser escrito foi qual? Marcos. Marcos, se eu não me engano, foi escrito depois de 40 anos, depois que Cristo foi crucificado. Aí chegou o Evangelho de Mateus, de Lucas, para acrescentar, de acordo com a visão deles, a estrutura que já tinha em Marcos. Porque Marcos, se você for olhar, ele não é bem detalhista nos processos do caminho de Cristo. Aí vem Lucas, primeiro vem Mateus. E Mateus, ele era quem? Mateus era o que administrava o financeiro. Era como se fosse o investidor. É como se fosse o patrocinador. Lê o livro de Mateus. Você vai ver que Mateus, todas as vezes que Mateus está realizando alguma coisa, ele está... Porque Mateus, ele era tipo... não chegava a ser um cobrador de imposto, como Judas. Mas ele administrava riquezas. É tipo um contador. Então ele, ao escrever, você vai ver que ele escreve de uma maneira muito de numerologia. Jesus passou 3 dias. Jesus foi lá 7 dias. Jesus 40 dias. Jesus 40 noites. Jesus era muito número. Por quê? Jesus precisava de alguém que sabia ser bom em números. Para quê? Tipo engenheiro. Então Mateus era dessa personalidade. Então Marcos veio com a primeira escrita na Bíblia. Mateus percebeu: poxa, eu quero compartilhar com eles que para passar de um versículo para o outro, de uma história para outra, teve um tempo, teve um período, teve um processo. Aí veio Mateus. Aí entrou o livro de Lucas. Lucas foi importante. Lucas não foi um dos 12.
Mas Lucas foi importante, porque Lucas, ele viu o livro de Marcos, viu o livro de Mateus e percebeu que precisava falar do Deus que cura. Comece a ler o livro de Lucas, você vai ver tudo que um médico escreve. Ele começa a descrever todas as histórias de uma forma de análise de doutor. Análises clínicas. Aí lá vem João, nosso Boanerges. A palavra de Deus, lá na história do cristianismo, fala que depois que Cristo foi crucificado, 90 anos depois, foi escrito o livro de João. Depois de Mateus, depois de Marcos, depois de Lucas. Porque João, o Boanerges, o especial. Como o Bélico falava para mim, Priscila, você é passarinho de Jesus. Por que passarinho? Porque o próprio Deus te alimenta. E eu, nossa, me acho. O próprio Deus cuida de mim. Nossa, como eu me identifiquei com o João. Quantas vezes eu me achava espiritual demais para realizar uma coisa e vendo outro que não tinha tanto sacrifício. Deus, tá de brincadeira, Deus. Se eu soubesse que podia fazer de qualquer forma, eu não tinha realizado. Gente, mas para todo sacrifício há um benefício, há uma obra. E João decide escrever, por quê? Ele achou uma outra deficiência na história para contar sobre os milagres de Jesus. João, se você ler todos os livros de João, inclusive o Apocalipse, você vai ver que João, o amado, Priscila, amado. Por isso que eu gosto de escrever. João, ele amava escrever. Gente, eu vou ficar sempre assimilando, porque tem personalidades bíblicas que a gente se identifica muito, né? Tem gente que se identifica com Esté, com Sara, né? Se identifica com Abraão, se identifica com André. Mas eu me identifiquei demais com João. E João era o espiritual dos 12. Por quê? Porque ele era um psicólogo. E ele não era um psicólogo que trabalhava para as pessoas que acompanhavam Jesus. O papel de João dentro do discipulado, dentro do apostolado, a missão de João era tratar das emoções daqueles que são realmente discípulos de Cristo. Das famílias dos discípulos, das famílias dos apóstolos. Através do quê? Aconselhamento. Gente, o que eu mais faço? Aconselho. E os aconselhamentos de João nunca era aconselhamento normal. Ele espiritualizava tudo. Pensa no cara, se vê a maçã, vamos dar um exemplo aqui que não foi a maçã, o fruto de... Tá comendo a maçã e ele começa a filosofar. Esse era João. Ele não conseguia ter uma conversa se não for filosofando, se não for espiritual, se não for relacionado a emoções. Era um ser muito emocionado, muito... fala assim, emocionado? Muito emotivo. Era um ser muito emotivo. Aí... ele escreve o Evangelho de João. Evangelho significa o quê? Boas novas. E quais são as boas novas que esse Boanerges escreveu? Vamos lá em João 1:1. Alguém lê para mim? João 1:1. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem Ele. A palavra era a fonte de vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Luz relâmpago. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus. Ele falou, gente, João, ele se acha tanto que ele escreve dele para ele mesmo. Aí ele vai falar dele mesmo. Fala aí. Olha o que ele escreve dele. Para falar a respeito da luz, ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. Luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Aí, ponto. Olha já o início. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. A palavra era Deus. A palavra estava com Deus. Olha João
filosofando, usando o físico para entender o plano espiritual de forma psicológica. Se você ler João inteiro, você vai ver as mesmas histórias de Mateus, Marcos e Lucas, porém com um olhar espiritual. Mateus você vai ver de contador, Lucas você vai ver de médico, Marcos você vai ver o quê? Foi isso que aconteceu. Quem era Marcos? Marcos é como se fosse o contador de história, mas não o contador de história que traz detalhes. O propósito dele é o foco. Eu não sei qual seria a profissão de hoje em dia para Marcos, mas ele é como se ele quisesse. As ações dele não eram detalhes, a ação deles era breve. É isso que aconteceu, pá. Tipo, apesar que vendedor enrola bastante. Mas eu vou tentar estudar Marcos. Aí chega João, o psicólogo, João filósofo, e vem trazer toda a estrutura espiritual. Por quê? Porque naquele dia que Jesus olhou para ele e falou assim: Tiago e João, vocês não são simplesmente filhos da terra, vocês são filhos do trovão. Naquele momento, os anjos, os querubins, os serafins, diabo, demônio, pessoas físicas, todos os planos escutaram aquilo que saiu de Jesus. Opa, peraí. Aqueles dois, eles são o quê? São filhos da profecia. Quem é filhos da profecia? Qual é a função dos filhos da profecia? Os filhos da profecia, eles têm acesso tanto no plano físico como no plano espiritual. Aquelas pessoas que conseguem sair de um lugar para o outro e mesmo assim permanecer nos dois lugares ao mesmo tempo. Aí você me pergunta, como isso? João, eu não sei o horário que está agora. Vixe, já deu o horário. Amados, fica de pé, senão vai ficar muito atrasado. João, ele é o filho da profecia. Vou continuar a ministrar, não sei se vou conseguir domingo que vem, para continuar a ministrar, trazendo esse ensinamento para vocês começarem a identificar qual é o seu papel na missão do ID. Quando Deus escolheu João e Tiago, eles escolheram eles entre os 12 para ser a voz profética daquilo que está acontecendo no plano espiritual. Então eles têm voz para trazer a existência. Isso tanto que quando João e Tiago falam: Jesus, você quer que nós oramos para que desça o fogo do céu, assim como desceu com Elias? Ele já estava tendo uma certeza de que se eles orassem, cairia fogo do céu. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que sairia da boca deles seria profético. Eu não sei o que tem saído dos seus lábios, mas se você for um Boanerges, cuidado. Cuidado se você for um Boanerges, porque sobre você está a vida e a morte. Porque aquilo que Deus te chama para realizar na sua missão do ID, se você não tiver maturidade para realmente ver, a palavra de Deus fala que os Boanerges, por enxergar o reino dos céus, ele não pode nem diminuir e nem aumentar aquilo que está sendo declarado no céu. Se Deus permitir, Apocalipse eu vou estar ministrando na semana que vem. Vocês vão entender qual eram os rolos, qual eram os carros que João identificava no plano espiritual para nos trazer entendimento do final dos tempos. A responsabilidade nossa, como voz profética nesta geração, precisa estar muito alinhada com o quê? Com aquilo que está saindo do trono. Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós declaramos. Se vamos declarar vida, haverá vida. Quando Jesus foi ensinar e corrigir Tiago e João, referente sobre cair do fogo do céu, ele mencionou: pode realizar isso? Vocês até podem. E ele deu um paralelo sobre o reino dele. Eu também, como filho de Deus, eu posso também falar muitas coisas sobre essa cidade, sobre vocês. E Deus permitirá. O reino dos céus permitirá isso acontecer. Mas não convém que isso aconteça. Guarde as suas emoções.
Os filhos Boanerges, filhos da profecia, filhos proféticos, eles precisam ser conscientes de tudo aquilo que é falado, de todas as suas ações. Porque da mesma forma que a espada vem para cortar aquilo que foi declarado em uma vida, numa cidade, numa geração, numa nação, a mesma espada primeiramente vem para ti. Por isso que Jesus, ao corrigir João, falou: João, não pode, Tiago, não pode, porque a mesma medida que vai ser classificado para eles vai ser da mesma forma para você. Feche os teus olhos nesta hora. Começa nesta hora a falar: Senhor, eu quero ser um Boanerges nessa geração. Eu quero ser responsável. Senhor, eu quero adentrar sim. Eu quero ter a missão sim, de sair do plano terreno, entrar no plano espiritual e estar ao mesmo tempo nos dois ambientes, mas conscientes de não tirar e nem colocar nada daquilo que o Senhor está declarando sobre uma cidade, sobre uma tenda, sobre uma vida, sobre uma nação. Se você se almeja este ministério, se você anseia por este ministério, se você vê que as suas ações, as suas características impedem, eu quero te dizer, mesmo impedindo agora, o Senhor, Ele tem prazer de escolher você. Mesmo se você esteja falhando, o Senhor, Ele quer ensinar você. Mas para ensinar você é necessário você estar acessível. É necessário você estar sensível àquilo que realmente deve realizar. Talvez aquela cidade merecia sim que caísse o fogo do céu. Mas antes de declarar uma profecia, todo discípulo precisa primeiro libertar os cativos, pregar o ano aceitável do Senhor. Não basta apenas ser um Boanerges descontrolado. Tem que ser um Boanerges que antes de ser um profeta é um servo e um discípulo. Um servo e um discípulo que está disponível primeiro para declarar: seus pecados estão perdoados. Haja luz. E assim declarar a voz de trovão, a voz profética. João, ele entrou em várias cidades trazendo espiritualidade. Mas a forma de ele trazer espiritualidade, profetas, foi no amor. Não adianta profetizar, não adianta ser um discípulo, não adianta ser um Boanerges, se antes você não tem intimidade para deitar no ombro de Jesus e dizer: eu sou o discípulo, o servo, aquele que é o amado de Jesus. Todo profeta, ele é amoroso. Todo profeta, ele tem amor. Porque Deus, ele não age na ira. Todas as vezes que Deus enviou um profeta para declarar algo do céu, antes dele vir com a sentença, ele adentrou, ele mapeou e ele levou o amor, ele levou as boas novas. A cidade que rejeitava as boas novas, que rejeitava o amor, que rejeitava o amor, assim Deus dava liberações do céu. Agora sim, meu Boanerges, sacuda o pé, deixa o pó levantar, vire as costas e profetiza. E observação, os Boanerges depois voltam na cidade e ainda exala o amor. Ossos que tem seco, osso seco, ressuscita. Todo filho Boanerges, todo filho profeta, mesmo depois da sentença, o amor dele não cessa. Ele vai a ambientes e fala: ressuscita, ressuscita, há esperança.
Você quer recomeçar? Você quer ter um novo de Deus? Então receba o novo de Deus, receba a vida de Deus. Se você não consegue adentrar no plano espiritual, Boanerges, intercessor, eu adentrarei no plano espiritual. Eu vou puxar todo Boanerges. Ele liga no céu e liga na terra. Ele desliga na terra e desliga no céu. Se você é um filho Boanerges, tenha consciência daquilo que você está ligando e desligando, porque é para a vida e para a morte. Em nome de Jesus, que nessa noite haja essa consciência, que em nome de Jesus haja o amor, em nome de Jesus que haja a renovação, que em nome de Jesus haja esperança, haja fé. Nós expulsamos toda incredulidade, toda falta de domínio, todo achismo, toda espiritualidade demais. Nós rejeitamos toda religiosidade. Nós rejeitamos tudo aquilo que interfere o agir de Deus. Ó Pai, que nesta noite o Teu Espírito venha liberar sobre nós a autentificação como filhos do trovão. Como filhos do trovão. Neste lugar há filhos Boanerges. Filhos Boanerges que ainda estão em processos, assim como eu. Filhos Boanerges que antes de declarar algo, ele traz luz ao entendimento, como eu estou realizando esta noite, como você realiza nos seus dias. Haja a verdade do ensinamento, porque antes de Jesus mostrar milagres físicos, antes de Jesus profetizar, antes de Jesus realizar qualquer coisa no plano espiritual, Ele agiu no físico, ensinando, exortando, amando, discipulando. Se você buscar o significado de discípulo no dicionário, você vai ver que é aprendiz. Todos aqueles que são enviados para uma missão, antes de ir para a missão, são um aprendiz. Não pode ser enviado se não for uma pessoa ensinável. Há muito tempo era para esse ministério já cumprir o ID, cumprir a missão. Mas por nós nos acharmos que somos espirituais demais, que nós somos bons, que a CM é a única igreja, o Senhor rejeita. O Senhor rejeita. O Senhor não tem pacto com pessoas que acham que não depende do agir dele para realizar, acha que agir por impulso é o próprio Deus. Não. Aí vem o abatimento do espírito, aí vem toda a hoste de bagunça, de descontrole, porque tem autoridade, tem poder para ligar e desligar, mas não tem a consciência. Que nesta noite podemos ser aprendiz maduros, para quando Jesus Cristo olhar para nós, vir enxergar em nós o verdadeiro Boanerges responsável e consciente, e assim cumprir como João cumpriu. João viu a cidade santa. João viu aquilo que ninguém conseguiu ver até hoje. Ele conseguiu ver a noiva descer, a noiva subindo. Ele conseguiu ver Cristo descendo. Ele conseguiu ver o futuro, porque ele entendeu que aquilo que ele precisava enxergar, ele deveria escrever na exatidão, para trazer à existência a profecia que está sendo declarada no reino dos céus. Feche os seus olhos. Que a santidade do Senhor, a separação do Senhor, vem estar sobre a tua vida. Que nesta noite haja
a separação. Que nesta noite haja filhos ruios. Que nesta noite haja voz de trovões neste lugar. Que se levante profetas, sim. Que se levante profetas, sim. Porque os profetas são pessoas que estão sensíveis àquilo que os céus estão declarando. E nós precisamos ouvir o que o céu declara. Quando o céu silencia, a igreja perece. Quando o céu silencia, nós não conseguimos prosseguir. É necessário sim que se levante profetas neste lugar. É necessário sim que vá ao mundo, aos confins da terra, em Samaria, Jerusalém, em Judeia, para trazer a existência daquilo que está no coração de Deus, exalando primeiramente o amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua voz nesta noite. Se você tem esse desejo, levante a sua voz nesta noite e fala: Senhor, eu quero, eu anseio sim. Capacita, Senhor, a minha vida. Cuida do meu caráter, cuida da minha personalidade. Que as minhas vestimentas venham estar, Senhor, de acordo com a tua missão que preparaste para mim. Que a minha voz, ó Pai, venha estar potencializada da maneira que o Senhor quer que potencialize, ó Pai. Coloque em mim um amor. Coloque em mim um amor que eu necessito obter para trazer aquilo que o teu reino já está declarando. Porque tudo vai passar, Senhor, mas a tua palavra nunca passará, o teu amor nunca passará. E, ó Pai, nós entendemos que o Senhor vai permanecer neste lugar até a tua vinda. As tuas comunicações permanecerá sempre com os Boanerges. Que levante-se deste lugar, nesta geração, Boanerges, ó Pai, que se levanta nessa geração, filhos da profecia, filhos da profecia, filhos profetas, assim como foi com Tiago, assim como foi com João. Que se levanta também, Senhor, pastores nessa geração, assim como foi Pedro, edifica, Senhor, edifica a tua igreja. Que se levante também, Senhor, nessa geração, Andrés. Precisamos, Senhor, de pessoas para administrar as profecias. Precisamos, Senhor, de pessoas para administrar, Senhor, as pessoas que vão chegar, pessoas, ó Pai, criativas. Que se levante, Senhor, nessa geração, Mateus, Pai, para contabilizar. Que se levante nessa geração, Pai, médicos, como foi Lucas, para pregoar as curas e os milagres, ó Pai. Que se levante nessa geração, Senhor, os 12, ó Pai. O Senhor, Pai, escolheu 12 pessoas para dividir 12 espíritos do reino. Que haja neste lugar, Senhor, a separação, Pai, que haja neste lugar 12, ó Pai, que haja neste lugar o fluir dos 12 espíritos que fluiu, ó Pai, naquele ambiente, naquela geração. Que haja neste lugar, Senhor, o despertamento. Que haja, Senhor, vida. Haja vida neste ambiente. Porque não adianta termos uma missão e não ter vida. Porque o Senhor agirá ainda através dos nossos dons, porque são irrevogáveis. Que os pastores que venham a ser levantados venham a ser pastores, seguidores, discípulos de Jesus. Não pastores que venham arrebanhar lobos, mas sim ovelhas. Que haja sim, Senhor, profetas neste lugar para profetizar o teu reino, não profetas de Baal. Que se manifeste o Espírito dos 12 neste ambiente. Porque os 12 é o complemento do que teve Jesus Cristo. A plenitude estava em Jesus, mas em Jesus Ele dividiu. O Senhor, Ele quer dividir com você. O Senhor, Ele quer dividir com você. O teu
Jesus chama neste lugar. Ele chama todos. Ele chama todos para ser aprendiz. Ele chama todos para ser discípulos. E Ele vai retirar dele. Vai retirar dele o fluir. O fluir. Receba, levanta tuas mãos, que Ele vai entregar. Desde o início do culto, o Espírito Santo tem falado: nessa noite eu vim para dar aquilo que lhe falta. Aquilo que lhe falta, Ele veio para te conceder. Quando Deus escolheu os 12 apóstolos e falou: agora vocês vão, cada um para uma missão. Tem pessoas neste lugar que vão para missões diferentes da minha. Significa que eles estão errados? Não! Significa que eu estou errada? Não! Cada um foi chamado, cada um foi escolhido para cumprir uma missão no reino dos céus. Assuma a tua posição. Rebasui calabaste yola manasherei riola manashe koyastei nemanasui calabashei. Todos foram chamados para um posicionamento. E hoje especialmente eu estou falando dos filhos do trovão, os profetas. Recalabashei koyalabashei, especial para vocês, filhos da profecia. O Senhor te levará em várias terras. E os decretos serão liberados mediante a entrega do teu amor. Quanto mais você ama, mais você é amado. Yeah. Por isso que João era um apóstolo amado. Yeah. 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 Porque ele queria chegar nos lugares e já decretar segundo aquilo que ele estava sentindo. E cada vez que ele dava amor, ele recebia amor. Cada vez que ele dava amor, ele recebia amor. Cada vez que você dá amor, profeta, você vai ser amado. Cada vez que você dá amor, profeta, você poderá ser reconhecido como um discípulo que deita nos ombros de Jesus e pergunta para ele: Senhor, quem entre nós que vai te trair? João, ao deitar no ombro de Jesus, Jesus tinha acabado de falar: entre os 12 que eu escolhi, entre os 12 que eu compartilhei o meu espírito, entre os 12 que receberam parte de mim, ela marchei entre os escolhidos. Entre um dos meus escolhidos não quis continuar sendo um aprendiz. Ele já se achava mestre de si. Este que não quer mais aprender mais de mim. Este que só quer viver em movimento. Este que não quer sentar e ouvir os ensinamentos. Este escolhido que eu dei um pedaço de mim para agir. Este irá me trair. E o Boanerges, ele se levantou. Com certeza pela personalidade dele, Senhor, mestre, Rabi. E ele lembrou: quanto mais amor eu dar, mais amor eu receber.
Por isso que eu digo nessa noite, tenha consciência daquilo que liga e desliga. E João deita no ombro de Jesus, o apóstolo amado, e ele, ao deitar, ele sussurra ao mestre: mestre, me diga, quem de nós é o que vai nos trair? João, ele se colocou na mesma condição de Jesus. Ele não perguntou: quem é que vai te trair, Jesus? Não. Ele disse: quem vai nos trair? E Jesus já conhecia o filho da profecia. Jesus já conhecia o filho da profecia. Se Jesus falasse qualquer coisa, João poderia liberar um decreto. Aí Jesus vira para aquele Boanerges e diz: é aquele que vai me servir primeiro. O que vai nos trair é aquele que me serve primeiro. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para Boanerges? Boanerges, filho da profecia, você não me serviu, mas o que está me traindo vai me servir. O que vai me trair está me servindo. É aquele que eu lavei os pés, é aquele que lavou meus pés, é aquele que nós temos pacto. Mas mesmo assim, filho Boanerges, você não pode fazer nada, porque era para você estar me servindo. Era para você estar me servindo, mas não. O que vai me trair é o que está me servindo. Jesus, ao mesmo tempo que estava mostrando para o profeta quem é o traidor, ele estava mostrando ao profeta a condição dele também de falha. Você é o meu discípulo amado, porque você exala aquilo que meu reino espiritual está exalando. Mas lembre-se, aquele também me serve. Você, não é só você que me serve, aquele também me serve. Eu acredito fielmente que se Judas não se entregasse ao remorso, eu creio que Jesus Cristo ainda teria misericórdia com a vida de Judas. Mas foi visto que o coração de Judas era um coração que já estava decidido à inclinação para o mal. O profeta não precisou fazer nada. O que Judas fez? Ele se enforcou. Mas antes de Judas se enforcar, o que Jesus ensinou ao profeta? Ensinou ao profeta o quê? Partir do pão. Compartilhe do vinho. Faz parte do meu sangue. Judas ceou. E no momento que Judas ceou, o espírito que saiu do corpo de Cristo saiu de Judas. Judas, ele se suicidou porque sobre ele não tinha mais o espírito de Cristo, o espírito do ide, o espírito da missão. Boanerges que estão neste lugar, vocês são os amados. Vocês são os amados, porque vocês amam muito. Boanerges,
vocês são perdoados. Porque vocês perdoam muito. Haverá tempos que o Senhor vai levantar a tua voz para trazer decretos e sentenças. Mas filhos ruios entenderão que esses decretos vão ser liberados quando não há mais solução. Carabaxeri, orelebachei. E quando não haver mais solução, filhos Boanerges, se atente. Se o espírito da profecia vai te fazer voltar para o ambiente e dizer ainda: profetiza, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Chegou e alabachei. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Boanerges, profetiza.